Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar novamente sobre capacitores, né? A gente vai falar um pouco sobre a associação de capacitores. Para quem não viu o primeiro vídeo de capacitores, eu peço que olhe na playlist do canal, né? E procure pela playlist de capacitores. Lá já vai ter o primeiro vídeo. Para quem não sabe, né? Esse aqui são os capacitores, né? São alguns dos modelos que existem vários tipos. E hoje a gente vai estar vendo um pouco sobre a associação deles e algumas regrinhas, né, de série, paralelo, de tensão, e a gente vai fazer na teoria e na prática para ficar bem explicado para todos. Então é isso aí, quem não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva, e se você gostar do vídeo também, já deixa o like. Então logo em seguida a gente vai estar vendo um pouco mais sobre capacitores. Então, começando pela associação de capacitores série, o que acontece, né? A associação em série, a capacitância se divide e a tensão dobra. O que isso quer dizer, né? Vamos ver o seguinte. Imagine o seguinte, que a gente tenha dois capacitores aqui, o C1 e o C2. E eles estão ligados em série, ou seja, o negativo de um está ligado no positivo do outro, certo? Imaginando o seguinte, o capacitor C1 sendo de 50 microfarad por 20 volts e o C2 igual ao C1, 50 microfarad por 20 volts também. Quando os dois são colocados dessa maneira, um em série com o outro, o que acontece, né? A capacitância vai ser dividida da seguinte maneira. A capacitância total desses dois em série vai ser o C1 ou o C2, né, como eles são iguais, dividido por 2. Nesse caso, 25 microfarad. Então, se a gente colocar o C1 e o C2 em série, né, igual como está aqui, e a gente colocar aqui o multímetro para medir essa capacitância, o multímetro vai medir 25 microfarad. E a gente vai ver isso aí depois na prática. E a tensão de trabalho deles, ela vai dobrar. Por exemplo, nesse caso aqui, a tensão de trabalho é 20 volts, né? Nesse caso, quando os dois forem colocados em série, ela vai ser 40 volts. Por quê? Porque metade da tensão vai ficar em um capacitor e metade na outra. Então, se a fonte for de 50 volts, então 25 volts vai ficar no C1 e 25 volts vai ficar no C2. E isso a gente também vai ver na prática. A gente vai montar o circuito e vai medir, fazer essas medições para comprovar. Então, como é que é o resumo, né? Quando os capacitores são associados em série, a capacitância se divide e a tensão dobra. A tensão de trabalho, no caso. Então, ele é ao contrário do resistor, né, se a gente for pensar. Porque quando a gente coloca resistores em série, a resistência aumenta, né? E aqui nesse caso, a capacitância ela se divide. Então, não se esqueçam. Quando o capacitor é colocado em série, a capacitância se divide. Beleza? Vamos agora para a associação de capacitores em paralelo. Então, a associação paralelo, a capacitância dobra e a tensão permanece igual. Quando a gente liga dois capacitores em paralelo, por exemplo, o C1 e o C2 aqui, o positivo de um ligado no positivo do outro e o negativo de um ligado no negativo do outro. Se a gente considerar que o C1 e o C2 eles têm os valores de 100 microfarad e 50 volts, a capacitância total, né, se a gente pôr um multímetro aqui para medir, vai ser 2 vezes a capacitância do C1 ou do C2. Nesse caso aqui, como é 100 microfarad, a capacitância total, né, dos dois em paralelo vai ser 200 microfarad. A tensão de trabalho fica igual. Então, se o C1 e o C2 são 50 volts, a tensão de trabalho deles vai continuar
50 volts, porque a tensão que tem sobre o C1 vai ter também sobre o C2, beleza? Então, capacitores em paralelo, a capacitância dobra e a tensão permanece igual. Isso aí a gente também vai ver depois na prática, né? Eu vou montar os capacitores no protoboard e a gente já vai ver que isso aqui realmente é verdade. Então vamos lá. Esses dois capacitores aqui, esse e esse aqui, eles são capacitores de 220 microfarad, né, por 50 volts. Então, seguindo pelo que nós estávamos vendo antes, quando os dois estão em série, a capacitância aqui é para dar a metade. Se esse aqui é 220 micro, então a gente vai ter algo aproximado aí 100, 110 microfarad, porque a capacitância dele, né, não é exatamente o que diz aqui, né? Às vezes dá um pouquinho menos. Mas vamos lá. O multímetro ele já está na escala de capacitância, né? Então agora a gente vai fazer a medição com o multímetro e ver o valor que vai aparecer ali. Então vamos botar aqui, ó, a ponteira num extremo e a outra no outro extremo. E vamos ver qual que é a capacitância que aparece. Vamos esperar ele carregar. Ó, 103, 102,9, 103, 103 microfarad. Então, é isso aí, né? Era 220 micro cada um, como os dois estão em série, dá aproximadamente a metade da capacitância. Então, que seria que deveria dar uns 110, né, na teoria, mas está dando 103. Por quê? Porque a capacitância deles não é exatamente 220 micro, né? Então, é isso aí. Fechou, né? Ficou coerente com o que nós vimos ali anteriormente na teoria. E agora a gente vai ver a associação deles em paralelo, para ver se também bate com o que nós vimos na teoria. Agora estamos aqui então com associação em paralelo, né? Como é que foi feito isso? O fio laranja, né? Ele está conectado do positivo desse capacitor aqui de cima, certo? Essa perninha de cima aqui é o positivo e o fio laranja vem até aqui o positivo do outro. O fio azul está no negativo do primeiro e ele vem até o negativo do segundo. Então, eles estão em paralelo. Pelo que a gente viu antes, né, quando a associação ela é paralela, a capacitância deve dobrar. Então, se esses capacitores são de 220 micro, a gente tem que ter algo aproximado a 440 micro, certo? Então, vamos ver certinho aqui qual é o valor que vai aparecer. Vou botar aqui no negativo e no positivo. Pode ser qualquer um dos dois, né? Porque eles estão em paralelo, então não faz diferença. Olha só, 415 microfarad. É isso aí. Era mais ou menos o que deveria dar, né? Na teoria seria 440, mas como a gente viu que eles não têm exatamente 220 micro, então deu aqui 414 microfarad. Mas está provado então que a teoria aqui, né, também faz sentido na prática. Em série a capacitância diminuiu e em paralelo ela aumentou. Agora a gente vai fazer um exemplo dos capacitores em série energizados com uma fonte para nós medirmos a tensão. Então, pessoal, agora nós vamos ver por que quando eles estão em série você pode usar com o dobro da tensão. Eu estou com os dois capacitores aqui ligados em série, né? Então, o negativo do primeiro capacitor está ligado aqui no positivo do segundo. O positivo da fonte é esse fio laranja. Então, o positivo da fonte liga no primeiro capacitor. Aqui, ó, no positivo do primeiro capacitor. O negativo da fonte vem por aqui, ó. E ele liga no negativo do segundo capacitor. Esse fiozinho aqui faz a interligação dos dois, né? Negativo do primeiro no positivo do segundo. Então, eles estão em série. Eu estou colocando neles uma tensão de 13 volts. Esse aqui é o meu voltímetro. Então, em cima de cada capacitor vai ter a metade. Vamos conferir para ver se é verdade? Olha só. O multímetro já está em escala de tensão DC, né?
de tensão contínua. E agora a gente vai fazer a medição aqui, ó. Primeiro capacitor, vamos ver a tensão nele. Ó, 6,57 volts. Beleza? No segundo capacitor. Calma aí. Ó, segundo capacitor, 6,5 volts. Então é isso aí, né? 13 volts dividido por 2 dá aproximadamente aí 6,5 para cada um. Vamos ver aqui no outro. Novamente, ó, 6,58. Então é por isso que quando você usa os capacitores em série, você pode usar numa tensão maior, porque a tensão se divide nos dois, né? Se tiverem 3 capacitores, ela vai se dividir em 3 capacitores e assim por diante. Então, às vezes, se você não tem o valor de tensão correto, né, você pode estar associando os capacitores em série, e se você não tem a capacitância correta, você pode estar associando eles em paralelo também. Então, só precisa ficar atento, né, nas regras de capacitância e tensão para cada configuração, beleza? Mais uma vez, obrigado a todos, e se gostaram do vídeo, né, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Valeu!